Bom dia, gente. Hoje a nossa aula é sobre interpretação de texto, questões semânticas, produção e reflexões, que é o que a gente chama de pretexto. Bem, nesta aula eu gostaria que vocês tivessem uma atençãozinha maior para as classes de palavras, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Tá ok? O texto é de título Diminutivos, de Luiz Fernando Veríssimo. Sempre pensei que ninguém batia o brasileiro no uso de diminutivos. Essa nossa mania de reduzir tudo à mínima dimensão, seja um cafezinho, um cineminha ou uma vidinha, só o que varia é a inflexão de voz. Se alguém diz, por exemplo, ô vidinha, você sabe que ele está se referindo a uma vida com todas as mordomias. Nem é uma vida. É um comercial de cigarro com longa-metragem, um vidão. Mas se disser, vidinha, o coitado está se queixando dela e com toda razão. Há anos que o seu único divertimento é tirar sapatos e fazer xixi. Mas nos dois casos, o diminutivo é usado com o mesmo carinho. O francês tem o seu tout petit peu, que não é um diminutivo, é um exagero, um pouco todo pequeno. É muita explicação para tão pouco. Os mexicanos usam o poco ou poquito, e menos ainda que o poquito ou poquetim. Mas ninguém bate o brasileiro. Era o que eu pensava até o dia, na Itália, em que ouvi alguém dizer que alguma coisa duraria um mezzoretto. Nem sei se a grafia é essa mesma, mas um povo que consegue numa palavra reduzir uma meia hora de tamanho e você não tem nenhuma dúvida de que um mezzoretto dura os mesmos 30 minutos de uma meia hora convencional, mas passa muito mais depressa, é invencível. Em matéria de diminutivo. O diminutivo é uma maneira ao mesmo tempo afetuosa e precavida de usar a linguagem. Afetuosa porque geralmente o usamos para designar o que é agradável, aquelas coisas que tão afáveis que se deixam diminuir sem perder o sentido. E precavida porque também o usamos para desarmar certas palavras que, na sua forma original, são ameaçadoras demais. Operação, por exemplo, é uma palavra assustadora, pior do que intervenção cirúrgica, porque promete uma intervenção muito mais radical nos intestinos. Uma operação certamente durará horas e os resultados são incertos. Suas chances de sobreviver a uma operação? Sei que não. Melhor preparar para o pior. Já uma operaçãozinha é uma mera formalidade, anestesia local e 2 aspirinas depois, uma coisa tão banal que quase dispensa a presença do paciente. Alô, doutor, olha, aquele meu quisto no braço direito que nós íamos tirar hoje, a operaçãozinha? Sim, não vou poder ir, mas o Asdrubal vai no meu lugar. O Asdrubal? Meu assistente direto aqui na firma, homem de confiança, mas ele vai fazer a operaçãozinha por você? Ele é o meu braço direito, doutor. Se alguém disser que precisa ter uma conversa com você, cuidado, é coisa da maior importância. Os próprios destinos do Pacto do Atlântico podem estar em jogo. Uma conversa é sempre com hora marcada. Já uma conversinha raramente passa do nível da mais cândida inconsequência. E geralmente é fofoca. A hora para uma conversinha é sempre qualquer hora dessas. Num jogo, você arrisca tudo, até a hora. Num joguinho, aceita-se até o cheque frio. Entre ser um caso e um casinho, a diferença, às vezes, é a tragédia passional. No Brasil, usa-se o diminutivo principalmente em relação à comida. Nada nos desperta sentimentos tão carinhosos
quanto uma boa comidinha. Mas um feijãozinho? O feijão passou 2 dias borbulhando num daqueles caldeirões de antropófagos com capacidade para 3 missionários. Leva porcos inteiros, todos os miúdos e temperos conhecidos e parece um missionário. Mas a dona de casa o trata com um mingau de todos os dias. Mais um feijãozinho? Um pouquinho. E uma farofinha? Ao lado do arrozinho. E isso... E quem sabe mais uma cervejinha? Obrigadinho. O diminutivo é também uma forma de disfarçar o nosso entusiasmo pelas grandes porções. E nenhum efeito psicológico inegável. Você pode passar horas tomando cervejinha em cima de cervejinha, sem nenhum dos efeitos que sofreria depois de apenas 2 cervejas. E agora um docinho. E surge um tacho de ambrosia, que é um porta-aviões. Bem, o autor Luiz Fernando Veríssimo já é nosso conhecido, e seu humor também é uma das características marcantes do povo brasileiro. Modernamente, é o criador de 2 figuras de imensa popularidade, o analista de Bagé e a velha de Taubaté, onde mistura humor e crítica política, e coincidentemente ele é filho de... Luiz Fernando Veríssimo é filho de Érico Veríssimo, tá ok? Vamos agora aos nossos exercícios. Bem, antes dos nossos exercícios, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: as classes de palavras que nós estamos trabalhando. Como que você saberia, teria a certeza de que uma palavra está na classe certa? Bem, antes da palavra entrar num texto, ele está no nosso léxico. E o nosso léxico, ele está no nosso dicionário. Então, a palavra sempre, ela vai aparecer lá como o quê? Advérbio. Pensei, é o verbo pensar. Que, há várias classes, mas no caso aqui, nós temos uma conjunção. Ninguém, pronome indefinido. Batia, o verbo bater. O artigo. Brasileiro, substantivo. No, em mais o, contração. Uso, substantivo. Do, contração de de mais o, diminutivo, substantivo. Bem, então, quando vocês quiserem saber a classe de palavra, é só procurar no dicionário, que a primeira coisa que o dicionário mostra é a classe de palavra. E agora vamos ao questionário. Nós temos aqui a expressão oral. Então, é para a gente refletir um pouquinho sobre a mania dos brasileiros. Aí você fala, poxa, mas eu nunca saí do Brasil. Mas você assiste a filmes, você lê livros, você de repente assistiu alguma peça de teatro e de repente tem até algum contato com alguém que não seja brasileiro. Então há como fazer esse tipo de comparação, sim. O que caracterizaria a linguagem dos brasileiros? O uso do diminutivo é exclusivo dos brasileiros? O texto mostra isso, tá? Para você refletir. O diminutivo só serve para diminuir o tamanho das coisas? Quando você chama, por exemplo, alguém de meu amorzinho, você está dizendo que é um amor pequeno? Ou será que tem mais alguma coisa nisso aí, dentro dessa linguagem diminutiva? Em que terreno o uso dos diminutivos é mais frequente? É quando você está no seu serviço, quando você está na rua, quando você está com alguém de mais intimidade? Quando que você usa mais? Pense essas situações. E o que você achou deste livrinho de 200 páginas? Quando a gente fala no diminutivo, será que o diminutivo é sempre uma coisa menor? Quando eu falo, me dá um minutinho, será que esse minutinho tem 60 segundos? Ou será que ele pode durar uma eternidade, nunca você concluir esse tempo com precisão? Bem, é para você refletir sobre isso e escrever as respostas, copiando primeiro as perguntas de 1 a 5. A compreensão do texto, aí você vai ter que bater lá novamente na tecla do texto, reler o texto para fazer a compreensão, que vai do 1 ao 7. Na produção de texto, você vai fazer reflexão também sobre coisas que estão no texto, só que você vai responder com as suas
palavras na produção de texto, que vai do 1 ao 8. E nós temos o pretexto, que são reflexões que você vai fazer também sobre o texto, tá? Ou seja, é tirar para a vida. O autor afirma logo no início do texto que o uso do diminutivo se tornou uma mania dos brasileiros. Procure na sua lembrança outro fenômeno que possa ser considerado uma mania brasileira em termos de linguagem. Pense em todas as linguagens que você conhece, a linguagem daquele coleguinha, a linguagem do seu professor ou professora, a linguagem dos seus pais, né? A linguagem que se usa na televisão, que você ouve na internet, etc. Você acha justo que em muitas situações o brasileiro dê um jeitinho? Você acha que a gente não quer fazer a coisa precisa, que a gente tem que dar sempre o nosso jeitinho brasileiro? Ou isso não passa de mero mito? Questão de número 4. Investigue com professores e amigos a respeito da origem das manias de um povo. Como que surgiram as nossas manias? Será que você aprendeu ou você criou? Será que tem um motivo histórico para isso acontecer? Será que alguém colocou na sua cabeça que isso é um motivo histórico? Então reflita sobre isso, tá ok? E eu gostaria que, além desses exercícios que vocês vão fazer aqui, que estão bem específicos, que vocês fizessem um estudo sobre as classes de palavras em todo o primeiro parágrafo do texto, tá ok? Tentem, por favor, tá ok? Gente, espero que vocês aproveitem mais esta atividade e vou confessar para vocês, eu estou doido para voltar às salas de aula para acabarmos com esse tipo de aula não presencial, tá ok? Não são só vocês que sofrem. Tenham uma excelente semana e um bom dia. Obrigado.